Saudações pessoal, estamos na casa mais uma vez, é nós que está no mic. Quem fala para vocês é o apresentador desse magnífico programa, é nós que está no mic, né? Neves Livrinho. E hoje estamos aqui com alguém que irá nos brindar com algumas informações ligadas à medicina convencional. E vamos assim então permitir que o nosso telespectador tenha o privilégio de conhecê-lo, quem está deste lado conosco. Querido, seja bem-vindo e se apresente, né, para aqueles que nos acompanham. Olá pessoal, boa tarde. Obrigado Livrinho pelo convite. Armando Mukuta, meu nome, técnico de análises clínicas, estudante de biomedicina do segundo ano. Ok, que bom. Então estamos aqui com um técnico de análise e clínicas, onde estaremos então falando um pouquinho aqui sobre esta área. Bem, Armando Mukuta, seja bem-vindo mais uma vez, esteja à vontade. Obrigado. Estás em casa e por agora vamos assim então já começar a falar um pouquinho daquilo que o Armando tem para nos ensinar. A minha pergunta a princípio é: o que é a biomedicina? Bom, biomedicina é um ramo das ciências de saúde, né? Ela é responsável por investigação, né? Investigação de diagnósticos, né? Tratamento, né? De doenças, né? É praticamente isso que é a biomedicina. Ela trata de investigar as causas da doença, né? Trata de diagnosticar as doenças. Essa é a principal função da biomedicina, diagnosticar doenças. Ok. Bem, dentro da biomedicina é identificado simplesmente doenças que são tratadas com medicamentos convencionais ou também o natural? Bom, a biomedicina, né, ela é simplesmente reservada a medicamentos convencionais, né, embora, né, podemos abrir aspas, né, alguns medicamentos convencionais eles são derivados de plantas, né, de materiais naturais, mas é através desses materiais que é extraído simplesmente o material principal para a sua transformação e chegar ao material convencional. Ok. Muito obrigado, né, pela resposta. E como está dividida a biomedicina? Bom, a biomedicina ela é dividida em vários ramos. Existem vários ramos de biomedicina, né, que nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esses ramos, né, que nós falamos sobre hematologia, hemoterapia, falamos de bioquímica, urinologia, parasitologia, microbiologia, né, muitos outros ramos que fazem parte dessa mesma biomedicina, através dos quais são investigados micro-organismos, parasitas e muitos outros que causam doença no homem, e então para que consigamos dar solução das mesmas doenças que são causadas por esses micro-organismos. Ok. O Armando Mukuta falou aqui para nós como ela está dividida, e eu gostaria, né, que tivesses a liberdade de falar para nós por onde começarias, né? Onde é que gostarias basicamente de começar a falar sobre como ela está dividida? Por exemplo, segundo alguma investigação feita por mim, eu apenas tenho algumas perguntas aqui a fazer, e se surgem perguntas ou seja, se o Armando perceber que tem perguntas que não foram dirigidas e achares importante falar para nós, então fale para nós e também para aqueles que nos acompanham. Então, desta feita, deixa o Armando abordar um pouquinho daquilo que achas, onde gostaria de começar, ou posso assim já diretamente fazer uma pergunta ligada às partes divididas da biomedicina? Bom, eu acredito que de forma que todo mundo consiga nos perceber, se começamos por uma, faz a pergunta relativamente àquilo, terminamos, passamos para outra área e assim sim, avançamos. Tá certo. Fica mais fácil e compreensível para todos. Tá, muito obrigado. Bem, Armando Mukuta, nós gostávamos de saber a princípio
né? A primeira pergunta é, fala um pouquinho da hematologia, penso que é isso, né? E a hematologia, acho que é a primeira pergunta, porque faz parte também das divisões que a biomedicina nos oferece. Ok, a hematologia é um ramo da biomedicina ou das ciências médicas responsável pela investigação, diagnóstico, maturação das células sanguíneas. Né? A hematologia ela é responsável por diagnosticar todas as doenças que afetam o sangue, ou seja, as doenças do sangue. É hemo, né, que significa sangue, logia, estudo. Então, automaticamente, a hematologia estuda as doenças do sangue. Então, como existem muitas doenças que afetam o sangue, elas podem ser causadas por vírus, bactérias e parasitas. Né? Então, todas essas doenças que estão ligadamente ao sangue, quem estuda essas doenças é a hematologia, essa área é responsável por fazer esses estudos das doenças que afetam o sangue. Ok, muito interessante. É interessante. Muito obrigado pelas dicas que foram dadas. Bem, e temos também a outra pergunta que é, o que é, né, a imunologia? Penso que é assim também. Ok. Também fala um pouquinho para nós. Nós temos um sistema imune no nosso organismo, que é o sistema responsável pela defesa do nosso organismo. Sempre que entra um micro-organismo estranho no nosso organismo, nós temos um sistema imune que dá resposta, que identifica. Então, a imunologia, ela estuda as doenças que afetam o sistema imunológico. Okay? Desde parasitas e todas essas doenças. Então, a imunologia é responsável por fazer esse estudo. Então, através disso, nós conseguimos perceber todos esses aspectos. Então, é mais ou menos basicamente isso. A imunologia garante respostas sobre as perguntas das doenças que afetam o sistema imune. Muito obrigado, Armando Mukuta. Falar sobre a biomedicina está sendo muito interessante. Eu, por exemplo, estou aprendendo bastante com o nosso convidado que está aqui. Bem, a outra que nós gostamos também, ou gostaríamos de saber, é o que é a bioquímica. Penso que o Armando Mukuta também fez menção disso. Sim, fizemos menção à bioquímica, né, que na verdade é uma das áreas muito bonitas do curso de biomedicina, porque através o nosso organismo ele funciona pelos processos bioquímicos. Sem os processos bioquímicos, o nosso organismo não poderia funcionar. Então, a bioquímica ela é responsável pelo estudo dos processos bioquímicos, do metabolismo do nosso organismo. Né? É através da bioquímica que nós vamos conhecer como é que funciona, quais são os processos de metabolismo do nosso organismo. Ela é responsável por isso. Então, a bioquímica define como é que o nosso organismo funciona, né? O que é que acontece para que haja a transformação da gordura em açúcar, o que é que acontece para que haja a transformação de tudo quanto nós ingerimos no organismo, para que se transforme, o organismo aproveita, como é que isso funciona, todo esse metabolismo, todo esse funcionamento. Quem dá a resposta é a bioquímica. Sem a bioquímica, nós poderíamos comer e simplesmente não deveríamos digerir a alimentação. Então, quem dá a resposta como o alimento é digerido no nosso organismo, desde o processo da escolha do alimento, quando nós colocamos o alimento na boca, desde o processo que começamos a triturar o alimento, a partir dali começa a ação bioquímica até a sua eliminação. Então, todo esse metabolismo, todo esse processo, quem responde é a bioquímica, e também é uma das áreas que se estuda dentro da biomedicina. Ok, muito obrigado pelas dicas, é muito interessante. Eu, pelo menos, quando fui ver, eu achei que fosse simplesmente mais uma palavra aí, ou eu não pude pegar assim esses detalhes que o Armando Mukuta passou aqui para nós, mas nós somos gratos porque estamos a aprender bastante com isso. Bem, antes que avançamos para outra pergunta, o Armando Mukuta gostaria de falar de algo que também, se calhar, eu não fiz ainda menção. Bom, nós falamos aqui já sobre hematologia
biologia, imunologia, bioquímica e tal. Mas eu gostava de fazer aqui referência a essas doenças, se calhar aos exames que são feitos nessas áreas, tipo, especificamente quais são os exames hematológicos, né? Na verdade, porque existem vários exames no mundo das análises clínicas da biomedicina que são feitos. Para diagnosticar uma doença, o exame é diferente. O que se faz para diagnosticar febre tifoide não é o mesmo que se faz para diagnosticar uma sífilis. Então, eu gostava aqui de falar sobre isso. Tenha bondade, tenha bondade. Então, Ainda temos tempos. Vamos somar, vamos fazer o seguinte. A hematologia, como nós falamos, ela é responsável pelas doenças de investigação da formação, maturação e doenças que afetam as células do sangue. Então, quais são essas doenças que afetam as células do sangue? São muitas doenças. Praticamente todas elas vão diretamente ao sangue, mas ligada à hematologia existem alguns exames. Quais são os exames hematológicos? Nós começamos a falar de hemograma completo, né? É um exame hematológico. O que é que se faz nesse exame de hemograma completo? O hemograma completo é um exame que é dividido em 3 partes: leucograma, eritrograma e plactograma. O que é que acontece? Cada área, né, ela vai avaliar, o leucograma vai avaliar os leucócitos, o eritrograma vai avaliar os eritrócitos e o plactograma vai avaliar as plaquetas. Na verdade, o que são eritrócitos, leucócitos e plaquetas? São células figuradas do sangue, são componentes do sangue. No nosso sangue existem esses 3 componentes. E esses 3 componentes são avaliados de uma única vez no hemograma completo. Mas outro exame que é um exame hematológico, vamos aqui falar da VS. O que é então VS? Velocidade de sedimentação do sangue. É também um exame hematológico. Um exame que serve para identificar se há alguma infecção, que identifica a velocidade e a sedimentação do nosso sangue. Esse também é um exame hematológico. Sempre que vocês forem a uma unidade hospitalar, eles pedirem, não, vamos façam esse exame, falam, não, façam exame hematológico. Estamos a falar dos exames que é usado sangue total como amostra. Sempre que se usa sangue total como amostra, né, estamos a falar de exames hematológicos. Por que eu falo sangue total? Porque o sangue é dividido. Tem a parte sólida e tem a parte líquida, que normalmente a parte sólida nós chamamos de porção celular, né, ou hemácias, e a parte líquida nós chamamos de plasma. A parte líquida é usada para outros exames e a parte sólida é usada também para outros exames, que é a parte hematológica. Então, sequenciando, vamos falar daquele exame que é conhecido por todos. Eu acredito que todo angolano já ouviu falar da pesquisa de plasmódio, o famoso gota-espécie. Esse é o exame que serve para diagnosticar a malária. É exame que serve para diagnosticar a malária. Esse exame é especificamente para a malária? Para identificar simplesmente a malária? Simplesmente a malária. Sempre que for para uma unidade hospitalar dizerem que tem que fazer um exame para diagnosticar paludismo ou malária, o exame a ser feito é gota-espécie ou esfregaço sanguíneo, mas o mais comum é gota-espécie, né, onde vamos então observar o plasmódio dentro, né, daquilo que é o nosso material a ser analisado, que é o sangue. Mas para terminar, vou falar de um outro exame hematológico. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desta área que estás aqui a falar, que é para identificar simplesmente a malária. A malária e o paludismo é a mesma coisa ou algo diferente? Porque algumas pessoas fazem confusão, ou pelo menos eu acho que seja a mesma coisa, mas como o Armando Mukuta está aqui, então pode falar para nós, para pelo menos também ajudar aqueles que nos acompanham. Bom, na verdade é a mesma coisa. Malária, paludismo é a mesma coisa. É o agente etiológico, é o plasmódio, a fêmea do plasmódio Anopheles, é que causa malária, que causa paludismo. Só que é vulgarmente dizido diferente, porque muitos definem a alta parasitemia ou o nível elevado de plasmódio no organismo como malária. Como dizem que a pessoa começa a ter perca de memória, a pessoa começa a ter convulsões. Quando atinge esse nível é que se diz que ser malária. Quando na verdade nós estamos perante a malária, né, Desde quando mesmo ainda é princípio? Desde o momento que é diagnosticado, o plasmódio está diagnosticado, se tem um por campo, se tem 2, ele está com paludismo, está com malária. Só que nós, para que as pessoas consigam perceber que se calhar
ele está com um nível muito elevado, dizem que não, ele tem malária. Ok. Só esquece que o plasmódio, quando chega até a alta parasitemia, ou um número muito elevado, chega até ao cérebro, cria são complicações da doença. Ok. Né? A convulsão, a perca de memória, são complicações da mesma doença, não que é uma doença diferente, ou simplesmente um nível elevado da infecção. Ok. Ok, então, muito obrigado pelo esclarecimento e deu pelo menos também para ajudar aqueles que estão nos acompanhando neste exato momento. Bem, na medida que eu coloquei esta pergunta, o Armando Mukuta gostaria, ele estava prestes a avançar com alguns detalhes, acho que penso que é de uma outra área, então Sim, tenha essa bondade. Era para terminarmos a área da hematologia e passamos para uma outra área. Eu gostava de falar de um exame que muitos jovens nunca fizeram, se calhar não sabem, e eu gostava de transmitir para os jovens, que é o exame de grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo? Grupo sanguíneo, sim. Okay. É um exame que serve para identificar os anticorpos que temos no nosso organismo, né? E para sabermos de qual grupo, na verdade, nós somos. Isso, sinceramente, nos ajuda muito no aspecto de doação de sangue, na escolha do parceiro, porque isso interfere. Muitas vezes existem incompatibilidades sanguíneas, tem sangues que não são compatíveis por conta de um anticorpo e um antígeno que tem no sangue do outro, e no sangue do outro não tem, que se juntarem. Os dois sangues poderá ter reações negativas, reações que poderão causar até mesmo a morte. Então, é importante que o jovem procure saber qual é o seu grupo sanguíneo, principalmente quando escolher uma parceira, é importante saber sobre o grupo sanguíneo. Existem vários grupos sanguíneos, né? Tem o sistema ABO, né? Que é o sistema que define se o grupo é A, B, AB ou O. Vai de A até que letra? Não, é de A a 0. Na verdade, só é definido assim, existem 4 grupos no sistema ABO. Ok. O sistema ABO tem o grupo A, tem o grupo B, tem o grupo AB e o grupo 0, que é o famoso grupo O. Okay. Mas é chamado de grupo 0 por não ter nenhum anticorpo ou nenhum antígeno, por isso é que é chamado de grupo 0. Agora, no sistema RESO, que é o sistema que define se o grupo é negativo ou positivo, existem dois, que é o positivo e o negativo. Esse é o mais usado, porém existem outros sistemas para a determinação do grupo sanguíneo, mas o mais usado é o sistema ABO e o sistema RESO. Então é importante, você que não conhece, não sabe qual é o seu grupo, corra a uma unidade hospitalar e faça esse exame que é muito importante. Também faz parte dos exames hematológicos. Ok, e quais são os processos que é feito para que consigamos fazer este exame? Bom, o exame de grupo sanguíneo ele é um exame, né, hematológico. Vai para lá, faz-se a colheita da amostra, é usado o sangue total. Temos os reagentes, que são os antígenos já conhecidos, né, que é o A, o B, e o AB e o 0. Né? Estes reagentes, após a sua colheita de amostra, ele é colocado numa placa, né, numa placa com 4 orifícios, vão colocar 50 microlitros, que equivalem a uma gota do teu sangue. Em cada placa vão adicionar também 50 microlitros do reagente, que já lá tem, que vai se encontrar lá na unidade hospitalar, que é o A, o B, o AB e o 0. Ao adicionar esses reagentes na sua amostra de sangue, o que é que vai acontecer? Se no teu sangue contém o antígeno A, ele vai reagir ao antígeno B, ou o antígeno A, que vai ser colocado, que vai dizer o que é o seguinte, que este com este é compatível, existem, são iguais. Então, quando colocarem o B, e vai reagindo de acordo com a leitura macroscópica, por conta das aglutinações, é chamado assim aglutinações, né? Por conta das aglutinações, o técnico que faz o exame, ele vai perceber, porque por ele ter conhecido as reações, onde reagiu, onde não reagiu, então vai definir se o grupo é A positivo, como é dito, é ARH positivo, ou BRH positivo, ou ABRH positivo, ou O positivo, ou simplesmente são grupos negativos. É mais ou menos assim que é feito o grupo sanguíneo. Ok, muito obrigado. Bem, uma pergunta, assim, uma curiosidade. O Armando Mukuta falou para nós sobre a hematologia e imunologia. E esse detalhe que acabaste de dar ligado ao grupo sanguíneo faz parte, será, da bioquímica ou faz parte de que parte, né? Das divisões que temos aqui na biomedicina? Bom, o grupo sanguíneo é um exame hematológico. Ah, ok, Se usa o sangue total como amostra.
Ah, ok. Mas Ok. ele pesquisa anticorpos no nosso organismo. Existe um sistema que é a determinação do grupo sanguíneo através do sistema de Simons. Né? Aqui, na verdade, usa-se o plasma do paciente e a porção, as hemácias já conhecidas. Mas esse é um outro assunto que nós poderíamos discutir num fórum assim mais abrangente, mas o grupo sanguíneo é um exame hematológico. Ok, ok. Muito obrigado. Bem, avançando então, eu gostaria também de perguntar, né, o que é a urinologia. Ok. E também fale para nós, né, como funciona e tal. Certo, vamos falar assim. Urinologia, né, é uma área da análises clínicas ou da biomedicina responsável pelo estudo do sistema urinário. Ok. É responsável pelo estudo do sistema urinário. O que é que ela faz? Ela vai identificar as doenças que afetam o sistema urinário. Na urinologia, ela é pesquisada as doenças que afetam o sistema urinário. A amostra usada para diagnóstico dessas doenças é a urina. Ok. Né? Através da urina, né? E existe a urina do tipo 1, a urina do tipo 2, a urina de 24 horas e a urina sumária. Né? O exame de urina, na verdade, ele é dividido em 3 partes. Como é que é essa divisão? Tem a parte física, tem a parte química, que é a parte da bioquímica, e tem a parte microscópica. O que é que acontece? Na parte física da urina, é avaliado os aspectos físicos da urina. E quais são? A cor da urina, o cheiro, o volume da urina, né? Todo esse aspecto, né, é avaliado na parte física. A urina tem uma cor normal da urina, né, que é amarelo 1. Tem um aspecto da urina, que o aspecto da urina normal é límpido, que muitas vezes, de acordo com aquilo que nós ingerimos, vai mudando o seu aspecto e a sua cor. Mas a urina tem uma cor normal, também tem o seu cheiro e o seu volume. Cada pessoa, né, tem um volume a eliminar de urina. Já na parte química da urina, o que é que se avalia no exame químico da urina? No exame químico da urina se avalia o pH. O que é pH? É o potencial de hidrogênio, que define se a urina está ácida, está neutra ou está alcalina. Né? Depois se avalia a gravidade específica, que é a densidade. Se a urina está muito concentrada, está muito leve, né? Como é que está essa urina? E se avalia outros elementos químicos, como se tem sangue na urina, se tem açúcar, se tem cetonas, se tem nitritos, bilirrubina, urobilinogênio, que são outros elementos químicos, né, que também podem fazer parte da urina. Como sabemos, né, a nossa urina ela é formada no nosso organismo e tal, é a filtração, né, do sangue que acontece nos rins. Os rins, quando filtram o sangue, todo o elemento que os rins detectar que não é saudável para o nosso organismo, ele filtra. Os elementos saudáveis voltam para a circulação sanguínea e esses elementos são eliminados através da urina. Mas se os rins não tiverem a funcionar bem e tiver algum elemento por excesso, os rins vão eliminar esse elemento através da urina. Então, quando nós fazemos o exame químico da urina, vamos encontrar a presença desses elementos químicos. Cada elemento aqui mencionado, químico encontrado na urina, indica alguma coisa, indica alguma alteração na urina ou no organismo. Depois tem a parte microscópica da urina. Na verdade, o que é que se faz na parte microscópica da urina? É observar os elementos microscópicos que podem aparecer na urina. Na urina tem 3 elementos comuns que podem aparecer na urina, que são as células epiteliais, os leucócitos e as bactérias. Esses elementos são comuns a aparecerem na urina, mas em maior quantidade indicam alguma coisa, alguma patologia. Agora, cristais de oxalato, outras bactérias como a Escherichia coli, que é a principal bactéria causadora de infecção urinária, né? Como é que é o nome da bactéria? Desculpa. Escherichia coli. É a principal bactéria causadora de infecção urinária. Escherichia coli. Essa é a bactéria que muitas vezes ela é abreviada como E. coli. Okay. Essa é a principal bactéria que causa a infecção urinária. Então, a urinologia ela é responsável por estudar o sistema
médico urinário que vai te dizer que o sistema urinário funciona assim, 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 assim. Quando aparecer isso, a alteração que tem é esta, é aquela. Então, normalmente a parte da biomedicina que estuda o sistema urinário é determinada como urinologia. Muito obrigado. Armando Mukuta, além da infecção urinária e a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a famosa SIDA, né, que é a sigla desta frase que eu fiz menção, quais são as doenças que também podemos assim adquirir através da urina? O que é que basicamente, né, pode nos causar uma doença além da infecção urinária e a SIDA? Bom, na verdade, a SIDA não tem relação com o sistema urinário. Ok, mas também pode ser causado por isso, por essa via? Pode ser causado pela via sexual. Certo. Né? Pela via sexual. As doenças que têm ligada ao sistema urinário, né? Nós estamos a falar da cistite, né? Estamos a falar da uretrite, estamos a falar da própria infecção urinária, né? Essas são doenças que afetam diretamente, e também podemos falar aqui da prostatite, que também está ligada a isso, que é o famoso câncer da próstata. Todas essas doenças estão ligadas a esse sistema, mas o HIV é propriamente ligado ao sistema imunológico, é uma doença que afeta o sistema imunológico. Né? Na verdade, esse vírus ataca as células de defesa do organismo, né? E o que acontece nesse aspecto? Né? Percebe-se que os vírus são seres intracelulares, são parasitas intracelulares obrigatórios. Okay. O vírus, se não estiver dentro de uma célula, não faz nada. Ele depende exatamente de estar dentro de uma célula para fazer as suas funções vitais. Okay. Então, e as nossas células de defesa, né, são suscetíveis aos vírus. Os vírus não atacam as hemácias, por quê? Porque as hemácias não têm suscetibilidade, não têm as proteínas necessárias na sua membrana para os vírus se entrarem em contato, tiverem interação. Então, as células de defesa, que são os leucócitos, têm essas proteínas. Então, o vírus ataca essa célula, entra e faz então a sua função vital. Ok, muito obrigado, né, por essa explicação e esses detalhes. Estamos já na nossa reta final, mas antes que a gente termine e o Armando Mukuta deixasse os seus contactos aí para mais dicas, para quem quiser pegar mais informações, e eu penso que se calhar do outro lado pode suscitar, né, mais perguntas e tudo mais. Fale também um pouquinho para nós, né, sobre parasitologia. O que é, entrar um pouquinho em detalhes. Sabemos que o ramo da enfermagem, né? Química, na verdade, né? Sim, ou seja, análise clínicas e especificamente a área da biomedicina. Nós podemos encontrar uma palavra que aparenta ser pequena, mas os detalhes aí são grandes, são maiores. Então, fale para nós um pouquinho sobre a parasitologia e depois que terminar já podes assim deixar o contato para quem quiser pegar mais dicas, e também ouvi que estás com um programa de saúde e tudo mais. Então aproveita esse momento para que também os outros tenham o privilégio de participar, quem sabe por essa via também. Parasitologia é a área responsável pelas doenças parasitárias, pelos parasitas. Né? Os parasitas são micro-organismos que também chegam a afetar os seres humanos e a causarem doença aos seres humanos. Nessa área, né, o material biológico usado para a realização dos exames são as fezes. São as fezes. Por quê? Porque os parasitas normalmente localizam-se nos intestinos. Nós podemos contrair o parasita através da alimentação, pode ser através do que bebemos e através de outros meios, né, que nós podemos contrair. Mas normalmente os parasitas, ao entrarem no nosso organismo, eles tendem a ir diretamente aos nossos intestinos.
Então, como é no intestino onde acontece toda essa preparação e tal, até a eliminação das fezes, então é nas fezes onde é nos intestinos onde eles deixam as suas larvas, os seus ovos e tal, e vão se desenvolvendo até criarem o seu ambiente, estarem em condições para provocar a doença no ser humano. Então, e esses parasitas, as suas larvas, ovos e até mesmo o próprio parasita, muitas vezes são eliminados através das fezes. É a maior via da eliminação dos parasitas, através das fezes. Então, tem o exame direito de fezes, né? Tem a cultura de parasitas e outros mais. Né? Então, através desses exames de fezes, nós conseguimos observar microscopicamente as larvas, os ovos, as leveduras, que indicam que há a presença de algum parasita no organismo. Agora, eu vi que tem um parasita, o que é que eu faço para identificar qual é esse parasita? Tem a urocultura. A urocultura o que é? É criar ambientes necessários para que haja desenvolvimento do parasita. Essa é uma área que é a área da microbiologia, que é responsável por fazer esse todo o aparato, criar condições necessárias para que haja desenvolvimento do micro-organismo. Então, a parasitologia está ligada à investigação de parasitas, principalmente os parasitas intestinais. Ok, muito obrigado. Olha só, tem algo que eu gostava que o Armando Mukuta falasse, né, para o pessoal, como tem sido nos dias, principalmente aqui em Angola e Luanda, tem sido identificado muito essa doença aí, a malária, o paludismo. Deixa algumas dicas para nós, né, como se prevenir disso, para evitar mais números de doenças como paludismo. Ok, vamos aqui falar sobre o paludismo novamente, né? Porque na verdade nós somos muito afetados com ele aqui na nossa sociedade. Eu gostava de fazer aqui referência, eu creio que alguns vão chegar e vão falar, porque não, mas o Armando falou que a gota espécie é um exame hematológico, mas eu já li que gota espécie é um exame parasitológico. Por quê? Porque o plasmódio é um parasita e tal, não sei que essa coisa toda aí. Mas eu gostava de fazer aqui referência a algum aspecto. Gota espécie é um exame hematológico, por quê? Porque é usado o sangue total como amostra para pesquisa. É causada por um parasita? Sim, o plasmódio é um parasita. Mas o exame de gota espécie ou pesquisa de plasmódio, porque na verdade o exame é pesquisa de plasmódio e não gota espécie. Okay. Podemos aqui discutir, gota espécie é a técnica usada para a realização do exame. Mas né, a pesquisa de plasmódio é um exame hematológico. Então, nós somos muito afetados porque nós criamos condições para que o plasmódio se desenvolva. Ou seja, para que haja mosquito em nosso ambiente. Se nós, primeira coisa, se mantemos o ambiente limpo, nós vamos evitar que haja a proliferação ou a criação de mosquito. Depois é que usamos então os famosos repelentes para evitarmos que os mosquitos cheguem a ter contato com a nossa pele. Depois é a questão do uso do mosquiteiro, que é muito negligenciado por nós. Então, se nós cumprimos a parte preventiva ou a parte profilática, né, devemos evitar números muito. E outra questão é, quando houver contato, sentir que há isso, evitar a automedicação. Okay. Né, sentir que está... Porque muito de nós investigamos, porque hoje a informação está disponível para todos nós, basta ler um pouco sobre os sintomas da doença, achar então estou sentindo sintomas, vou a uma farmácia. Arriscado, sem consultar um profissional. E temos que tomar esse medicamento, não é muito saudável. Então, o nosso conselho é para que isso acabe. Primeiro paute pela prevenção e sempre que sentir algum sintoma, correr para uma unidade hospitalar. Ok, muito obrigado. Então aí ficou a dica e cabe a nós colocarmos em prática. Tem o repelente, tem o mosquiteiro e enfim, e evitarmos também a automedicação. Tá. Armando Mukuta, tenha bondade, deixe os seus contatos para quem quiser pegar mais dicas e fale um pouquinho daquilo que é o projeto que tens estado a avançar ou que está prestes a ser avançado e ok. o pessoal está à espera. É o seguinte, liguem-se às minhas redes sociais. Facebook é Armando Mukuta, T com TCHI, né? Armando Mukuta é o meu Facebook. O meu WhatsApp é o 932 21 88 32. No dia 16 nós vamos começar com uma classe, né, que é uma aula, estaremos dando aulas práticas
para estudantes de análises clínicas e também estudantes de enfermagem. Nós queremos preparar os nossos amigos para que quando forem a uma unidade hospitalar prestar um serviço, seja como estagiário, como técnico já, assim trabalho, estejam em condições para prestar serviço com qualidade. Por isso, lhe convidamos a ligar-se às redes sociais aqui deixadas. A nossa aula terá início no dia 16, a inscrição é 5.000 kwanzas. Deste mês corrente? Sim, deste mês corrente, na próxima segunda-feira. Então, faça contato conosco, aproveite. Você que não é técnico, quer ter noção sobre o primeiro socorro também, pode fazer contato conosco, nós também teremos uma classe para você, para conseguir então agir de qualquer situação que decorrer contigo e depois levar assim a uma unidade hospitalar. Okay. Muito obrigado, e nós que está no Mike, muito obrigado pelo convite. Né? Muito obrigado, nós é que agradecemos imenso pela disposição. Demorou, mas chegou e estamos aqui. Isso vai servir para muita gente, eu creio que muita gente vai se beneficiar da experiência. Eu acredito que não será a última vez, ainda estenderemos mais convite para poder falar sobre outros assuntos. Então, aqui é a casa e você é bem-vindo. Então, estamos aqui e despedimos já. Nós que está no mic, acompanhe. Você que nos vê do outro lado, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que você não perca informações como essa. Falou, é nós que está no mic. Alô, obrigadão.